pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Wesley, essa é a nossa 11ª aula do módulo de Biologia Vegetal. E o nosso intuito hoje é comentar aí sobre os movimentos vegetais e os efeitos da luz sobre o desenvolvimento de uma planta. Essa é a nossa última aula. Eu fico bastante feliz aí que ao longo das últimas 10 aulas a gente compreendeu toda a dinâmica das plantas, desde a sua morfologia até seus mecanismos fisiológicos e seus aspectos aí taxonômicos e evolutivos. Espero que vocês curtam a aula. Vem comigo. Pessoal, quando a gente pensa na luz, classicamente vocês já falam que a luz está atrelada com o processo de fotossíntese. E isso não está errado, porque de fato a presença da luz é um fator decisivo aqui para que aconteça aí o processo de fotossíntese. Todavia, a luz ela tem outros efeitos aí sobre o desenvolvimento fisiológico de uma planta. E a nossa aula aqui ela vai discutir brevemente algumas outras características que estão atreladas aqui diretamente com a luz. A saber, são elas 4. A primeira e mais clássica aqui é o processo de fotossíntese que nós já discorremos lá na nossa 9ª aula do módulo de Biologia Vegetal. Lá comentei sobre o processo de fotossíntese, que é um processo caracterizado no qual você pega moléculas inorgânicas simples como o dióxido de carbono e a água, e sobre a presença da luz e pigmentos aí, como a clorofila, e pigmentos acessórios como o beta-caroteno e etc., você consegue sintetizar moléculas orgânicas, como os carboidratos, além de água e também gás oxigênio. Mas perceberemos agora que a luz também ela tem outros efeitos, como o fotoblastismo, o processo de floração e o estilionamento. Brevemente, a gente vai comentar esses 3 últimos aqui, o estilionamento, o processo de floração, ou também chamado aí como fotoperiodismo, e o fotoblastismo. Beleza? Vamos lá? O fotoperiodismo nada mais é do que um mecanismo aí atrelado com a floração, que acontece em algumas plantas angiospermas em resposta ao período de luminosidade diária. O período de luminosidade nós compreendemos aqui como fotoperíodo, tá bom? E aqui eu quero já antecipar a vocês que quando a gente pensa em floração, não é diretamente atrelado com a luz ou com o dia, e sim com o período de escuridão. Como assim? Pois é o período da noite que vai determinar aí o processo de floração. Então, o fotoperíodo é nada mais, nada menos do que aquele período de iluminação diária. Então, classicamente é o dia. E o fotoperíodo crítico nada mais é do que um valor em horas de iluminação aí que vai determinar a floração ou não de uma determinada espécie. E aí, nesse sentido, a gente vai classificar as plantas angiospermas aí em plantas de dia curto, plantas de dia longo e plantas indiferentes ou também classificadas aqui como plantas neutras. O que é cada uma dessas plantas aí? Plantas de dia curto são basicamente plantas que vão florescer durante um período iluminado aí que é inferior ao seu fotoperíodo crítico. E a gente vai entender o que é isso. Plantas de dia longo são plantas que vão florescer durante a duração de período de iluminação que é maior do que o fotoperíodo crítico. E plantas indiferentes ou neutras são aquelas que não dependem aí do fotoperíodo. Em outras palavras, seria quase que equivalente nós pensarmos aqui que a floração vai estar diretamente atrelado com o período de iluminação aí que essa planta vai ter. Então a nossa análise ela começa aqui a permear sobre esses meandros aí. Consequentemente, o segundo processo aqui é o de estilionamento, que de maneira bem simplificada, nada mais é do que um mecanismo aí adaptativo que a gente encontra em algumas plantas. De maneira simplificada, seria quase que equivalente a pensarmos o seguinte: eu peguei uma semente e eu enterrei ela aí profundamente, coloquei lá no fundo do solo, e aí, consequentemente, essa semente ela é dotada aí de embrião, tem lá o endosperma, vai nutrir por um tempo X, mas não vai ter para o todo sempre amém aquela reserva nutricional, certo? Então, o que essa planta vai precisar fazer agora? Ela começa a crescer rapidamente, ela começa um processo de alongamento. No entanto, esse processo de alongamento se dá sem a presença de clorofila. Por quê? A gente precisa fazer com que haja aí uma economia
para que essa planta consiga crescer rapidamente até que ela consiga encontrar a luz. Por quê? Encontrando a luz, ela consegue entrar agora no seu desenvolvimento normal e aí começa a fazer a atividade fotossintética. E isso é um processo que você consegue observar muito classicamente em suculentas, certo? Então a ideia do estilionamento é um processo no qual você cresce rapidamente a planta, sem folhas, sem clorofila, justamente para que ela consiga chegar até a superfície e, consequentemente, fazer o processo aí de fotossíntese, tá bom? Mas voltando lá no fotoperiodismo, a ideia da floração lá, planta de dia curto, planta de dia longo ou planta indiferente, permeia a seguinte ideia. Como eu falei para vocês, nós temos uma ideia aqui chamada de fotoperíodo crítico, ou seja, é o momento aí de iluminação. Então, ó, dia longo seria, por exemplo, você tem 16 horas aqui de iluminação e 8 horas aí de noite. Mas em contrapartida, no inverno, nós temos aqui 16 horas de noite e 8 horas aqui de iluminação. Então, as plantas de dia curto são aquelas que elas têm aqui um fotoperíodo menor do que o fotoperíodo crítico. Então, essas plantas elas vão crescer aqui submetida a um período aqui de luminosidade inferior ao seu fotoperíodo. Então, basicamente, seria quase que equivalente a nós pensarmos em plantas que florescem agora, por exemplo, no inverno, tá bom? A planta de fotoperíodo de dia longo é na qual aquela vai florescer agora num período aí que ela está mais iluminada. Então, vamos supor, por exemplo, durante o inverno. Você tem pouco iluminação, certo? Mas em contrapartida, no verão, você tem uma disponibilidade aí de luminosidade maior. Então, essas plantas tendem a florescer durante o inverno e não no inverno. E aí, o que é importante nós destacarmos aqui sobre o fotoperiodismo, ou sobre esse processo aqui de floração? Primeiro, os estudos revelam que não é o período de luminosidade diária que vai influenciar ou não aí no processo de floração, mas sim o período da noite, o período de escuro, no qual a planta acaba sendo submetida, tá bom? Então, plantas de dia curta, elas vão necessitar aqui de uma noite mais longa, ao passo que plantas de dia longo, elas precisam de uma noite mais curta. Então, aqui a gente já consegue atrelar, por exemplo, com períodos aí das estações do ano, ou com a primavera, ou com o outono, ou com o verão, ou com o inverno e etc, tá? E aqui, ó, seria basicamente uma síntese aí desse processo do fotoperiodismo. Então, interrompendo aqui o período noturno por um breve período luminoso, a planta de dia curto não floresce, pois na verdade ela necessita de uma noite aí mais longa, de forma contínua, tá? Da mesma forma, também vale-se aqui lá para um caso de uma planta de período longo e etc, certo? Agora, nós temos um segundo conceito, o terceiro efeito aí atrelado com a luz, que é o de fotoblastismo, que nada mais é do que o efeito da luz sobre a germinação da semente. Esse fotoblastismo ele pode ser positivo ou negativo. Quando ele é positivo, a semente ela germina diretamente na presença de luz. E os exemplos mais clássicos aqui é a alface e a emboaúcha. Mas nós temos aí também alguns casos de sementes que não necessariamente dependem aí da presença de luz. E se eventualmente tiver luz, ela acaba sendo inibida. Exemplo clássico disso daqui, sementes de melancia, tá bom? Então o fotoblastismo nada mais é do que o efeito da luz sobre a germinação aí das sementes. E aí, por fim, a gente entra agora no mérito aqui dos movimentos vegetais. Os movimentos vegetais, basicamente, eles são de três classes aqui. Nós temos os tropismos, os natismos e os tactismos. Os tropismos nós comentamos na nossa 10ª aula. Mas hoje a gente volta aqui no conceito para entender aí com detalhe o que é um e o que é o outro, tá bom? Então vamos lá. Tropismo. Basicamente é um mecanismo aqui de movimento irreversível que acaba sendo orientado frente a um estímulo. Esse estímulo ele vai direcionar o movimento e aqui basicamente envolve aqui crescimento de uma estrutura. E a gente vai entender que estruturas poderiam ser essas.
Mas quando a gente está pensando em tropismo, nós temos ainda algumas subclasses aqui de tropismos. Nós temos, por exemplo, os seguintes casos. Nós temos o quimiotropismo, o fototropismo, o tignotropismo, o gavitropismo e o hidrotropismo. Quero destacar que o hidrotropismo e o quimiotropismo eles são mais ou menos semelhantes, mas a gente vai entender aí com calma cada um deles, certo? Deixa eu só pegar uma nota de aula aqui para ver se não falta alguma informação. E eventualmente vocês falam, aquele filho da mãe não passou informação aqui para nós. Então o tropismo ele vai ser caracterizado aí com um movimento irreversível, que depende de uma origem de estímulo e que envolve aí o crescimento de uma estrutura. E aí basicamente nós temos 4 tipos de tropismo. Nós temos o quimiotropismo, o tignotropismo, nós temos o gravitropismo e o fototropismo. Eu coloquei aqui por descargo de consciência o hidrotropismo também, que é um movimento aqui atrelado com presença d'água. Mas vamos lá. O que seria aqui, por exemplo, o quimiotropismo? O quimiotropismo, ele basicamente ele é desencadeado aqui por um estímulo químico. E os exemplos aqui que a gente poderia atrelar com o quimiotropismo, por exemplo, seria raízes que crescem em busca da água, ou até mesmo a raiz em busca de nutrientes no solo. Nós poderíamos pensar no tubo polímico, que precisa crescer até o óvulo e etc. O tignotropismo, por exemplo, seria atrelado aqui com estímulo mecânico. Então, a gente pode pensar aí, por exemplo, nas trepadeiras, que é estimulado pelo contato com suporte. Nós temos aí as graninhas, que a gente já comentou em outro momento, que elas ficam aí fazendo suporte, permitindo a sustentação da planta, e por aí vai. Nós temos o gravitropismo, que depende aqui diretamente da ação da gravidade, certo? E aqui também nós destacarmos, precisa ser destacado, a ação aí da auxinas, que a gente comentou lá na nossa aula anterior a essa, tá? Que é um fitohormônio também, que acaba sendo influenciado, que vai modular essa ação aqui. O fototropismo, que ocorre aqui frente ao estímulo luminoso, e aqui a gente destaca também a presença aqui do fluxo de auxina, que vai acontecer ali no caule, na raiz, e a depender ali da concentração, você tem um processo de alongamento ou não. E o hidrotropismo, a gente pode classificar aqui dentro do quimiotropismo, que é basicamente aquele processo da raiz e frente aí à água, tá bom? Então vamos dar uma olhadinha em 2 exemplos aqui. Peguemos, por exemplo, o caso aqui do fototropismo, que nada mais é do que um processo no qual a planta é iluminada unilateralmente e a luz vai estimular um processo de migração da auxina para a face não iluminada. E aqui, a depender do órgão, você vai ter alguns efeitos. O caule ele tem um efeito aqui denominado como fototropismo positivo. E a raiz ela tem um fototropismo negativo, ou seja, o que acontece aqui na raiz? Você tem um processo de alongamento, mas em contrapartida na raiz não acontece isso. Outra exemplificação que a gente poderia dar aqui sobre o tropismo é o geotropismo. Em uma planta colocada aqui sobre a posição horizontal, a gravidade vai estimular aqui novamente esse fluxo aqui de auxinas para a região aí inferior do caule da raiz, e o caule ele vai apresentar fototropismo negativo e a raiz aqui apresenta geotropismo positivo, certo? Eu não vou me adentrar muito nesse mérito, porque a gente já comentou disso daqui na outra aula. Mas, por descargo de consciência, o que eu posso mencionar aqui? O gravitropismo positivo ele é observado aqui nas raízes, que crescem no mesmo sentido da gravidade. As concentrações elevadas de auxinas aqui inibem o crescimento, e a raiz aí cresce para baixo. Mas, em contrapartida, no caule nós temos o gravitropismo negativo. O que seria isso aqui? Tem um crescimento em sentido contrário da gravidade e a concentração elevada aqui de auxina acaba estimulando aí o crescimento, certo? No caso do fototropismo, nós temos aí o fototropismo positivo e negativo. O fototropismo positivo ele vai ser caracterizado aqui como um processo no qual o caule vai crescer aqui em direção à luz, e sendo que a curvatura formada aqui é determinada aqui pelo maior crescimento da parte não iluminada, ou seja, aonde a auxina está sendo acumulada. Em contrapartida, na raiz,
nós temos o fototropismo negativo, isto é aquele momento no qual cresce aqui em direção oposta à luz, sendo que a curvatura aqui formada é determinada aí pelo maior crescimento da parte iluminada, certo? E ainda a gente poderia comentar aqui de um outro conceito conhecido como heliotropismo, que tem como exemplo aí o girassol. Essa planta se movimenta aí, sua inflorescência, acompanhando o movimento do Sol. É um outro mecanismo aí. Beleza? Então tem aqui o caso das granvinhas, tá? Que eu já comentei, que é um exemplo clássico aqui de tignotopismo. E as granvinhas, como a gente já sabe lá da nossa quarta aula, quando comentamos aí sobre tecidos vegetais, ou até mesmo nas aulas que sucederam a aula de histologia vegetal, a gente sabe que as granvinhas auxiliam aqui a sustentação das plantas. E aqui tem uma exemplificação, por exemplo, de casos aqui, ó, no qual você tem muitas granvinhas possuem essa forma aqui de mola e elas ficam envolvidas aqui sobre o caule. E aí ela meio que fica sustentada ali, beleza? Agora, nós temos uma segunda classe aqui de movimentos, que são os natismos, que basicamente são aí chamados de natias, que é um movimento reversível que envolve deslocamento aqui e não depende da origem do estímulo, tá? E aí a gente tem várias situações que podem estar atreladas com o natismo, como, por exemplo, o fotonatismo, o tignonatismo e, por fim, o seismonatismo. Então, o que a gente vai entender aí em cada um desses casos? Primeiro, fotonatismo. Ocorre aqui um processo de abertura e fechamento dos estômatos, tá bom? E isso daqui decorre do fato aí de você ter uma disponibilidade de água no solo e a presença de claridade, independente aí do local da fonte. Acontece aí durante a movimentação das pétalas da flor 11 horas, que abre suas flores aí nas horas mais iluminadas do dia e, consequentemente, as fechas aí quando a luz está mais fraca. Então, por exemplo, algumas plantas aqui de angiospermas, elas vão apresentar esses movimentos aí. Então, ó, a flor das 11 horas se abre aqui como durante o dia, as flores da Brezófila aqui, nodosa, uma espécie de orquídea da América Central, se abrem durante a noite, e nós temos aqui a flor de hibisco, que se abre durante o dia, sendo visitada aí por um agente polinizador, como, por exemplo, o beija-flor. Nós temos aqui também um outro caso de natismo, que é o tignonatismo, tá? Que é basicamente um processo aqui atrelado por movimento pelo contágio animal que possibilita aí a sua captura. Então a gente pode observar, por exemplo, em plantas carnívoras, podemos observar também nesses casos aqui, ó. Por exemplo, a planta insertívora aqui, representada em A. Nós temos aqui uma folha de uma planta insertívora, tendo um animal capturado aqui em B, e por aí vai, tá bom? Então, o tignonatismo é um movimento estimulado aí por contato com uma presa, tá bom? Além disso, a gente pode mencionar aqui o seismonatismo, que é um movimento que ocorre aqui longe do ponto de origem do estímulo, como, por exemplo, a gente poderia citar aqui o caso da dormideira ou sensitiva, que nada mais é do que uma planta aí que você tem folhas dotadas de vários focíolos com polvinos, tá? Então, quando a gente toca, ela fecha, tá? E aí nós temos ainda os tactismos, que são movimentos aqui de deslocamento de células ou organismos orientados aqui à fonte do estímulo, podendo ser positivos ou negativos. No entanto, eu queria destacar em especial aqui para vocês, os tactismos eles acontecem em meio líquido, tá bom? E aí pode ser de dois tipos, basicamente. Eu posso ter o quimiotactismo e o fototactismo. O que é um, o que é outro? O quimiotactismo ele poderia ser muito bem exemplificado como o caso aqui dos anterozoides que se deslocam aí procurando a oosfera. Então, ó, essa esquematização aqui, que é o caso que a gente vê lá em briófitas, é um exemplo clássico de quimiotactismo positivo. Para ocorrer aqui o processo de fecundação, o que a gente tem? Ó? A oosfera, ela libera aqui substâncias químicas que acabam atraindo os anterozoides, que são os gametas
Masculinos, que a gente já sabe que são gametas flagelados, que se locomovem na água para encontrar a oosfera. E nós temos aqui um exemplo clássico também do outro exemplo aí de tactismo, que é o fototactismo. No interior de uma célula vegetal, os cloroplastos estimulados pela luz começam a se movimentar aqui pelo citoplasma, dirigindo-se aí para o local de maior luminosidade. Esse caso, por exemplo, seria o que a gente compreende aqui como ciclose, tá? O processo de ciclose é aquele momento que os cloroplastos vão se deslocar dentro do citoplasma frente ao estímulo luminoso, certo? E aí, se por fim você estiver curtindo a aula, isso aqui é um resuminho do que eu passo para os meus alunos, dá um like, comenta aí, compartilha com os colegas. Beleza? Ah, eu preciso ainda destacar uma coisa aqui para vocês. Eu já estava me esquecendo. Nós temos aqui ainda, lá no caso da floração, um elemento importante chamado como fitocromos, que são nada mais nada menos do que pigmentos azulados, presentes aí em pequenas quantidades nas plantas. E eles acabam sendo estimulados aqui na presença da luz vermelha presente aí durante o dia. Então, os fitocromos, eles têm aqui uma importância também durante o processo de floração, tá bom? E por fim, é isso, tá bom? Espero que vocês tenham curtido. Um beijão, foi um prazer ajudá-los e vai dar tudo certo. Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.